Em 5 de dezembro de 1945, 5 aviões torpedeiros americanos desapareceram misteriosamente no Triângulo das Bermudas. Após anos de investigação e busca, nem mesmo os destroços dos aviões foram encontrados. E a verdadeira causa do desaparecimento permanece desconhecida. O Triângulo das Bermudas é realmente tão assustador? A origem do Triângulo das Bermudas remonta ao naufrágio mais antigo, registrado em 1609. Naquele ano, o Sir George Somers, um cavaleiro britânico, liderou uma frota de 7 navios rumo à colônia americana de Jamestown. A frota enfrentou uma forte tempestade ao chegar às Bermudas, resultando no desaparecimento ou naufrágio da maioria dos navios. Apenas 60 pessoas sobreviveram, e Somers é considerado o fundador da colônia britânica nas Bermudas. Por volta de 1840, um navio mercante chamado Rosalie perdeu contato ao se aproximar de Cuba. Meio mês depois, a Marinha encontrou o Rosalie no Triângulo das Bermudas. O navio estava intacto, mas a tripulação havia desaparecido sem deixar vestígios. Desde então, eventos estranhos como esse têm ocorrido frequentemente no Triângulo das Bermudas. Em 5 de dezembro de 1945, 5 aviões torpedeiros americanos partiram da Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, na Flórida, para um exercício de bombardeio. O plano era voar para o leste, sobrevoar as Bahamas, seguir para o norte, passar pelas Bermudas e, finalmente, retornar ao sudoeste, formando um triângulo que mais tarde seria conhecido como Triângulo das Bermudas. O líder do voo era o tenente da Marinha do Shenandoah, Charles Taylor, com mais de 250 horas de voo. Os outros membros da equipe também tinham mais de 30 horas de experiência de voo. A missão de bombardeio deveria durar cerca de 3 horas. Quando sobrevoavam as Bahamas, a base recebeu um relatório de Taylor informando que a bússola estava com defeito. O sinal dos aviões foi ficando cada vez mais fraco. Por volta das 4 da tarde, Taylor relatou que estavam fora de curso e que a bússola não funcionava, dificultando a navegação. A base ordenou que outro avião assumisse o comando, mas minutos depois, recebeu um relatório de que os aviões estavam perdidos. Às 6 da tarde, o combustível dos aviões estava quase no fim, mas eles continuavam voando às cegas. A base recebeu uma mensagem desanimadora. Todos os instrumentos dos aviões estavam com defeito e os pilotos não conseguiam ver o sol poente para se orientar. Às 7 da noite, a base recebeu a última mensagem dos aviões. Estamos acabados. Taylor e seus 13 aviadores, junto com os 5 aviões, desapareceram. A base enviou um avião de busca Martin Mariner, com 13 tripulantes, mas ele também desapareceu sem deixar rastros. Em poucas horas, 6 aviões e 27 aviadores desapareceram. Ninguém sabe o que aconteceu no Triângulo das Bermudas. As autoridades americanas levaram o incidente muito a sério e lançaram a maior operação de busca da história, envolvendo 21 navios, centenas de barcos e lanchas e mais de 30 aviões. Eles vasculharam todas as áreas próximas ao Triângulo das Bermudas e ao Golfo do México, mas não encontraram nada. Em 28 de dezembro de 1948, um voo de San Juan, Porto Rico, para Miami, com o número NC 1602, também desapareceu no Triângulo das Bermudas. O avião DC-3 desapareceu. Os 3 tripulantes e 29 passageiros a bordo desapareceram junto com o avião a 80 quilômetros de Miami. O avião até transmitiu instruções de pouso para o aeroporto, mas Miami nunca recebeu o avião. Desde 1945, mais de 20 aviões desapareceram nas proximidades do Triângulo das Bermudas, e a maioria dos destroços nunca foi encontrada. O primeiro a experimentar as anomalias do Triângulo das Bermudas foi o famoso navegador Colombo. Na noite de 1º de outubro de 1492, Colombo enfrentou uma tempestade feroz nas proximidades do Triângulo das Bermudas e viu luzes desconhecidas na tempestade. Até hoje, ninguém sabe o que eram essas luzes. Em 16 de fevereiro de 1918, um navio americano chamado Cyclops partiu do Rio de Janeiro e entrou em Salvador em 20 de fevereiro para carregar manganês antes de seguir para Baltimore, Maryland. No entanto, o navio desapareceu misteriosamente a caminho de Baltimore.
e os 306 tripulantes e passageiros também desapareceram. Investigações mostraram que o Cyclops estava sobrecarregado ao sair do Brasil e que o cilindro do motor de estibordo estava quebrado, impossibilitando o funcionamento normal. Alguns acreditam que a sobrecarga, a falha do motor e o mau tempo no Triângulo das Bermudas levaram ao naufrágio do Cyclops. Mas isso é apenas especulação, sem provas concretas. Em 23 de janeiro de 1941, um navio chamado Proteus, carregado com bauxita, partiu de São Tomás, nas Ilhas Virgens, mas desapareceu nas proximidades do Triângulo das Bermudas durante o transporte. Todos os 58 tripulantes desapareceram ou morreram. No mês seguinte, seu navio irmão, o Nereus, também desapareceu na mesma área, levando consigo todos os 61 tripulantes. Curiosamente, ambos eram navios irmãos do Ciclopes, e os destroços nunca foram encontrados. Desde que o Triângulo das Bermudas se tornou conhecido, cientistas e estudiosos têm pesquisado continuamente a área. Várias teorias surgiram, incluindo a hipótese de que anomalias magnéticas causadas pela gravidade da Lua e do Sol criam um campo magnético forte e estranho que interfere na navegação de aviões e navios, fazendo com que os instrumentos falhem. Além disso, o mau tempo no Triângulo das Bermudas torna mais fácil para aviões e navios se perderem. Outra teoria sugere que grandes quantidades de hidratos de metano podem estar envolvidos. Experimentos na Austrália mostraram que bolhas de metano podem diminuir a densidade da água, fazendo com que um modelo de navio afunde rapidamente. Supõe-se que erupções periódicas de metano possam criar água espumosa que não fornece flutuabilidade suficiente, fazendo com que navios afundem sem aviso. No entanto, essa teoria ainda não foi comprovada no Triângulo das Bermudas. Outras teorias incluem vórtices, ondas gigantes, pontes de água, buracos negros, gravidade anômala e até mesmo viagens no tempo. Mas nenhuma delas foi comprovada. Por isso, o Triângulo das Bermudas continua a ser um mistério. Em 9 de setembro de 1090, um avião Douglas, já obsoleto, decolou repentinamente do aeroporto de Caracas, na Venezuela. O piloto afirmou que eles haviam decolado de Nova York em 2 de julho de 1950 e, após 35 anos, apareceram no aeroporto da Venezuela. Muitos acreditavam que o voo 914 havia passado por uma viagem no tempo no Triângulo das Bermudas, mas investigações posteriores revelaram que a história do voo 914 era fabricada. Desde a década de 1940, desaparecimentos de aviões e navios tornaram o Triângulo das Bermudas famoso. A primeira teoria a surgir foi a de alienígenas, sugerindo que os desaparecimentos eram causados por discos voadores. Nos anos 1940 e 1950, houve muitos avistamentos de OVNIs e a Força Aérea descobriu que esses avistamentos não eram imaginários nem fenômenos naturais, mas possivelmente reais. Isso levou a uma onda de interesse por OVNIs nos Estados Unidos, e o Triângulo das Bermudas se tornou ainda mais famoso. Na verdade, a taxa de acidentes no Triângulo das Bermudas não é maior do que em outras áreas marítimas movimentadas. Durante a Guerra Fria, podem ter exagerado os acidentes para garantir a segurança de sua área de retaguarda. No entanto, isso é apenas especulação. O Triângulo das Bermudas pode realmente esconder segredos desconhecidos.